Olá amigos, bom dia, bem-vindos ao Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram, transmitindo aqui da costa leste do Ceará, a 45 quilómetros de Fortaleza. Hoje um dia com bastante sol, muito agradável por aqui. E hoje nós teremos uma convidada bastante especial, a professora Fátima Pinel, da Universidade Federal Fluminense. Para quem não conhece o trabalho da professora Fátima, ela escreveu um livro intitulado Auditoria Social em empresa brasileira transnacional do setor pecuário que atua na Amazônia Legal. Este, este livro ele está disponível na Amazon e a professora Fátima Pinel foi quem me falou pela primeira vez sobre o BIS. Então, há muito tempo atrás, há algum tempo atrás, ah, estava eu pesquisando sobre as coisas para entender melhor o funcionamento aqui do sistema, quando a professora Fátima Pinel me diz: Daniel, tu tem que ver o BIS. E eu fiquei: BIS? Mas o que é isso? Depois de tanto pesquisar, de tanto a mergulhar nos assuntos, a professora Fátima Pinel vem-me falar de uma instituição que eu nunca tinha ouvido falar. E foi aí que todo o meu trabalho começou a ser centralizado nessa força central da das transnacionais financeiras. Professora Fátima Pinel, bom dia, tudo bom? É só clicar aí no seu nome e ativar o micro. Pode falar à vontade. Bom dia. Bom dia, peço desculpa, né, já atrasei acho que 2 minutos, mas eu queria dar bom dia a todos, agradecer, né, principalmente você, a oportunidade, né. Você é um excelente pesquisador, que vai fundo, né, então é um prazer de estar aqui, tendo essa oportunidade de falar, né, a respeito de muitos temas que são muito poucos discutidos, infelizmente, né. Em relação à situação do mundo, da geopolítica do nosso país, tá. Então pode começar, você hoje comanda. Que legal. E a professora Fátima Pinel está com o vídeo ligado, eu nem sabia que era possível ligar o vídeo. Ah, está ali o botão câmera. É porque esta é uma Isso. função nova no Telegram e eles ativaram agora a câmera. Então, professora, por favor, a senhora ensina o quê na Universidade Federal Fluminense? Eu ensino para os alunos 2 coisas, né, 2 disciplinas, embora com mais turmas, né, com mais de uma turma das disciplinas, eu ensino o projeto de fim de curso, para eles terminarem o curso, né, que a gente chama de TCC, e ensino também auditoria social. Então eu ensino a geopolítica internacional, ensino os alunos a fazer auditoria, né. Oi? Fátima, o som está muito baixo. Tem Tá. como aproximar o micro da sua boca, por favor? Melhorou? Melhorou? Não, Aumentei. está muito baixo. Tá. Então vou tentar colocar assim, não sei se eu vou, se vai melhorar, tá. Isso. Mas é isso. Questão Então eu técnica. ensino melhorou. Ah, E eu está com ensino o som. que tá Ah, com sou eu. O problema não, o problema era o meu que estava fazendo mau contacto. Pode continuar, professora. O tá. que é auditoria social? Bem, auditoria social, né, ocorreu oficialmente nos Estados Unidos de 1938 a 1941, quando o presidente dos Estados Unidos, né, o Roosevelt, ele pede ao Congresso: "Congresso, me ajude, eu não consigo administrar os Estados Unidos, né, ser o presidente, quem comanda são os oligopólios e cartéis". Então, ele pede ao Congresso ajuda, o Congresso cria uma comissão, Comissão Temporária Econômica Nacional, né, vou falar em português, estou falando para todos,
É TNEC, TNEC. Esse grupo de expertise, né, os melhores que tinham nos Estados Unidos, eles fazem uma auditoria nos Estados Unidos, para quê? Para conhecer os negócios americanos. Então, tudo é auditado, todos os setores da economia, os bancos, e no caso, a auditoria social era uma monografia, né, desse total tiveram 43 monografias. E a monografia de número 7 era uma monografia para você medir a performance social das empresas. O que que essa empresa que está recebendo tudo do Estado, que não é dela, né, terras, água, o que que ela está fazendo? Esse controle de juros também, o que que ela está fazendo, essa empresa? Então, essas empresas e esses negócios. Então, na auditoria social foram auditados todos os setores de negócios dos Estados Unidos, inclusive bancos, e as 3 maiores empresas. Bem, e eles produziram não só o pai da auditoria social, que fez a metodologia econômica, né, é o Krebs, Teodoro J. Krebs, mas, eh, ele é o pai, mas tinham 40 produziram 30.000 páginas de auditoria, na verdade, levantamento da situação de negócios dos Estados Unidos. De 38 a 41. Então, quando chega a 41, eles entregam, TENEC entrega, né, é entregue ao vice-presidente toda a situação econômica dos Estados Unidos, e seria seguido dali para frente, até a educação iria se basear nessas 30.000 páginas de monografias e de entrevistas, né. E o que que aconteceu em relação a isso? Como estava em guerra, primeiro, quando foi entregue no Congresso e foi disponibilizado os estudos, né, eh, pelo Senado americano, na verdade, e pelo vice-presidente dos Estados Unidos, a Chrysler americana diz assim: "Olha", porque a briga era justa eu depois vou falar um pouquinho dessa briga, justamente as corporações sempre mandaram mais que o Estado. Não é de 1933 não, nem 38, isso aí já vem desde sempre elas mandaram, porque elas sempre foram globais, só que elas se escondem, elas não se mostram, né, ninguém conhece suas atuações. Desde antes de Cristo já tinha corporação. Então é entregue ao vice-presidente dos Estados Unidos, faz um discurso, entrega no Congresso americano, né, no Senado, e o que que ocorre? A Chrysler começa a brigar, como estava a Chrysler americana, dizendo que aquele estudo não era real. Olha o poder das empresas, hein. E o que que acontece, como está no meio da guerra, né, no meio da guerra é situação de exceção, nós estamos em 1941, quando foi entregue, o que que fizeram? Foram lá e trataram os documentos como confidenciais. A SEC americana, a Chrysler tentou desmentir todo o estudo. Depois disso, passado um tempo, eles ficaram com medo, os empresários ficaram com muito medo daqueles trabalhos, porque ali tinha, né, uma radiografia dos Estados Unidos. Tinha os Estados Unidos inteiro ali, todos os setores. E o que que eles fazem? Eles criam, para calar a boca, as agências reguladoras. Então as agências reguladoras, foram criadas nos Estados Unidos para calar a boca da auditoria social. Tá, isso aí está bem documentado, né, no meu livro que eu tenho, na minha tese de doutorado também, é muito clara essa situação. Mas é bom falar, né, mencionar que os presidentes dos Estados Unidos não conseguiam mandar. Então eles reclamavam, porque quem sempre mandavam eram as corporações. Em 1877, o Eines também, né, reclamava, Rutherford Hayes, depois o Garfield também, depois o Andrew Jackson, que disse que tentaram matá-lo, ele falou: "Eu matei um banqueiro", porque ele conseguiu se revidar, mas depois ele morreu mesmo, dizem que foi assassinado, né. Então essa situação sempre do Estado estar submisso às corporações. Por quê? Porque elas são globais, nós somos locais. "Ah, mas globais é depois", não. Quando você vai para antes de Cristo, 300
218 ou 278 antes de Cristo já havia, corporação armamentista Società de Roma. Então elas foram existindo, por isso que nós falamos das famílias, e eles vão passando de geração em geração e vão se expandindo. Eles vão se expandindo em várias áreas e em vários locais. Então eles têm muito mais poder, né, do que o Estado, do que o presidente da república, né, do que o governo também. E é isso, e essa história é secular. Sempre nós somos escravos desse contexto. E brigar com elas é muito, difícil, porque todo o sistema trabalha para elas. Por exemplo, eu só queria um detalhe, né, quando teve a quebra de 1929, qual era o objetivo dessa quebra, né? Então a gente tem que ir lá para a história, inclusive, sabe, pouca gente estuda história, pouca gente conhece alguma coisa, por isso que é muito fácil esses caras de mercado falam tanta besteira quando eles começam a falar. Eu também fui de mercado, fui auditora de sistema de banco, coordenadora da automação de escritório de banco, então eu tenho bastante conhecimento de mercado também, né. Mas não tem história, então quando você não tem história, você não consegue ver que tudo vai se repetindo e se organizando do jeito que eles querem. Então no caso aqui, tá, eles queriam criar um banco central, a oligarquia, né, saiu dos Estados Unidos, da Europa, e foram para Estados Unidos para criar o Fed, que é um banco privado, né. Um monte de situações ocorrem no meio disso tudo, porque eu tenho um capítulo só sobre a corrupção nos Estados Unidos, né, e eles criam o Fed em 23 de dezembro de 1913. Qual era? E na mesma hora a Receita Federal é criada, o Tesouro Nacional na mesma hora já é criado para poder nos escravizar. E o engraçado disso tudo que eles fizeram uma cláusula, e por isso que quebrou o sistema, né, que eles utilizaram a mesma técnica do Banco Royal de France em 1720. Esse Banco Royal de France, ele fazia o seguinte, ele vendia ações a prazo, né, 90% a prazo e 10% à vista. Então, em 1913, como eles queriam diminuir a quantidade de bancos, né, tinha 31.000 bancos naquela época, eu não posso, eu estou falando, né, mas estou sem meus documentos aqui, minhas pesquisas, mas e o que que eles fizeram? Eles começaram a vender igualzinho na quebra do Banco Royal de França de 1720, vender ações a prazo para quê? E pedir resgate em 24 horas. Se não fosse feito o resgate em 24 horas, você perderia toda a sua aplicação. E é isso que eles fizeram, quebraram os bancos, a contabilidade também foi acusada, isso tudo é um sistema muito bem montado por essas famílias que são donas do Fed e do BIS também. Essas famílias já estão aí, ó, estavam na Europa, né, a Rothschild tinha acho que muito parecido até com essa situação aí do presidente, tem 5 filhos, só que eles cada um foi para uma bolsa de um país e começou a dominar a bolsa, né, tem a história do Rothschild que você está disponibilizando, exatamente essa, né. Mas tinha o Rockefeller que estava em briga, o Rockefeller nos Estados Unidos com a Standard Oil, depois nessa época é importante também frisar que haviam os murráqueres. Quem eram os murráqueres, né? Eles existiam até 1907. Eram caçadores de estrume, que o presidente Theodore Roosevelt os chamava, né. Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos de 1907, era primo do Franklin Roosevelt. Ele chamava de caçadores de estrume, caçadores de merda, né, desculpa, né. Mas por quê? Porque esse pessoal, o que que eles faziam? Eles viam tudo que estava errado e colocava para a imprensa, né, e faziam novela, era rádio, era tudo sem imaginar, naquela época de novelas dos murráqueres, que hoje nós chamamos, né, são os jornalistas investigativos. Os jornalistas investigativos, eles não queriam os murráqueres, eles não queriam poder, eles queriam mudar essa situação, né, e acabar com essa situação de exploração do trabalhador. E os reformers, que era outro tipo de jornalista investigativo, queriam poder.
Eu sei que tem muito material sobre essa situação, né, as empresas, como tratavam os funcionários, aí tem a história também das redes ferroviárias dos Estados Unidos, que eles queriam, né, criar, eu estou falando tudo isso, eu estou antes de 1913, né. Eles queriam criar, eh, eles pegaram a rede de ferroviária e começaram a tirar algumas estações, e os trabalhadores começaram a sentir isso, né. Se eu não me engano, era a família Carnage que cuidava disso tudo, financiamento. Sempre tá por trás, mas só que aí o que que eles fizeram? Começaram a tirar determinadas estações de trem, né, não tinha mais, trem na rede ferroviária, aí o povo começou a falar, né, eh eh, e fizeram uma entrevista com ele. Aí perguntaram: "O que que, o senhor está sabendo os problemas que está sendo causado aqui nos Estados Unidos por causa da retirada das linhas de algumas estações, né, fechamento?" Aí ele fala: "O povo que se dane". Aí quando ele fala: "O povo que se dane", vai para toda a rede, né, eles ficam com a imagem, os magnatas, né, que a gente chamava, né, na época, eles ficam com a imagem horrível, né, "o povo que se dane". E o que que acontece? Aí eles criam um cara, o Irving, eu acho que era o nome dele, acho não tenho certeza, mas tinha mais um nome, ele cria o cargo de relações públicas. Para que co Por que foram criados os cargos de relações públicas? Para tirar a imagem negativa dos magnatas dos Estados Unidos, né. Então a gente tem que recuperar essa história de briga, né. Em 1877, o Rutherford dizia, né, quem comanda o presidente dos Estados Unidos, quem comanda isso aqui são, esse Estado é para as corporações, das corporações e pelas corporações. E eles conseguiram aquela quebra de 1929, já estava arquitetada até nos discursos de JP Morgan, né, nas igrejas, domingo. Ele era o dono do Titanic. Tem muita história aí também com o Titanic e com Tesla, né. E o que que acontece? Ele ficava dizendo para comprar ações: comprem ações", sabendo que o sistema já estava pronto, que eles iam quebrar o sistema, como conseguiram quebrar, né. E sempre, se nós não enxergarmos, né, que os políticos, eles fazem o papel sempre do sistema, né, do dominador, porque não adianta, tem 100 conscientes para 500 não conscientes. Essas empresas vão se, quando eu estou falando de empresa, estou falando de banco também, né, porque toda corporação também é um banco, toda corporação é um banco. Dizem que é armamentista, eu já li trabalhos sobre isso, eu não posso provar que é armamentista, mas que toda corporação é um banco, isso aí eu já cheguei a isso, né. Então é isso, é criada aí vem a auditoria social, né, é publicada a metodologia, né, aí ele aí a SEC vai lá e trata tudo como confidencial, fica tudo como confidencial, cria as agências reguladoras, né, para calar a boca do povo. Essas agências reguladoras são ligadas às, às transnacionais, inclusive quando eu falo transnacional, estou falando de banco também, né. E essas agências, o que que elas fazem? Elas fingem, né, que estão defendendo o povo, mas na verdade elas estão sendo controladas pelas transnacionais, e isso aí começou a pipocar, né, se desenvolver em vários países. Não sei se deu para entender o que eu falei. Professora, Que essa é uma introdução. Eu dou as boas-vindas a quem entrou agora, à Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram. Nós temos hoje uma convidada de ouro, que é a professora Fátima Pinel. Como vocês podem ver, só na introdução, a professora fala tanta coisa que nós não conhecemos. Eu estou estudando profundamente, vocês conhecem o meu trabalho, e a professora consegue falar muita coisa que eu não conheço. Ah, Há algum tempo atrás, eu e a professora Fátima Pinel, nós fizemos um artigo em conjunto que foi lançado em agosto de 2019, intitulado BIS FMI G10 ordenam reforma da Previdência nos países, como o Brasil e os países se submetem ao Banco Privado BIS. E esse artigo foi publicado também no site da Auditoria Cidadã da Dívida.
E agora eu quero, que a professora Fátima Pinel nos situe aqui dentro do Brasil. Dentro das suas pesquisas, professora, como é que está o papel das transnacionais aqui no Brasil, neste momento? Bem, todos os momentos, né, elas sempre estão presentes, inclusive eu queria falar uma coisa, né, eu escrevi um livro que ainda não publiquei, eu tenho que traduzir para o português, porque toda a minha pesquisa é espanhol, que o meu doutorado eu fiz 2 mestrados e um doutorado na Espanha. Então toda essa pesquisa toda não, que eu tenho uma pesquisa em teletrabalho que está em português, mas as pesquisas em relação à auditoria social estão em espanhol, né. Então eu tenho um livro para publicar sobre isso. Eu estudei muito, né, li muito, e o que que eu encontrei, né, só queria fazer essa observação antes. Eu encontrei que elas sempre se esconderam, inclusive eu fiquei satisfeita quando eu li um livro que elas sempre se esconderam, elas estavam sempre por trás escondidas, porque você vai ler os livros de economia, você vai ler todos os livros, você não vai encontrar nada sobre essas corporações. Eu só fui encontrar um livro dos editores do Economist, né, da revista The Economist, que eles falam sobre as transnacionais, aí vai contando a história aí vai contando toda a história delas, né, como é que elas vão se constituindo e como é que elas estão acima do Estado. É uma coisa bem interessante, começa e eu fui conti aí eu daquela bibliografia, eu fui procurar outras bibliografias que com certeza não tem no Brasil, o Brasil, ele esconde, não tem bibliografia, né, e é muito difícil encontrar uma bibliografia que você consiga ter uma eles não querem traduzir para o português, né. Então é que eu comecei a entender o poder que elas têm, tá. Então falando do Brasil, por exemplo, o Brasil para mim, ele é uma colônia até hoje. Infelizmente, nós estamos no meio de uma colônia, nós somos os escravos dessa colônia, né. É uma colônia conduzida por fora, totalmente conduzida, né, fora do Brasil, orquestrada, tudo fora do Brasil. É o país, desculpa, mais rico do mundo, eu não tenho dúvida. E essas empresas aqui, elas vêm, retiram o que pode, vai embora sem pagar, entende? Outra coisa também, então elas são poderosas, elas sempre, se você olhar, por exemplo, as empresas, a Fibria daqui, papel e celulose, ela é de 1283 da Suécia, numa mineradora, que ela é papel e celulose. Em cada país é uma coisa diferente. Aqui agora ela é finlandesa. Então, quando você vai pegando as histórias dessas empresas, nós vamos vendo como elas são versáteis. Elas estão Philips era a criação de gado dos Estados Unidos, né, agora ela é holandesa, energia. Então, mas no final são todas as mesmas empresas. A gente não con quando você estuda, né, e qual o problema do Brasil? O Brasil, por ser o mais rico, né, o mais rico do mundo, porque água doce, tem mais água doce do planeta, e nióbio também, que detemos 98% do nióbio, o ouro que nós detemos aqui, que nós temos aqui também, tudo que nós temos, eles vêm, roubam, vão embora. E isso tudo, para entender esse roubo, nós precisamos ir para os informes, para os formulários dos acionistas, porque nem a contabilidade ela dificulta. Minha graduação, né, 3 mestrados na área de contabilidade, doutorado, tudo é contabilidade, auditoria, né. Você vê que é um disparate, é um disparate. Então, o norte é rico, né, essas famílias querem estar no norte. Aqui nós temos uma parte dessas famílias, né, e também aqui no Brasil, mas elas não querem estar onde tem violência, porque elas geram a violência. Porque enquanto o povo fica discutindo, né, besteira não, desculpa, né, a gente tem que respeitar: "Ah, vou falar do ladrão, 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 ladrão ali", o pequeno que está ali passando necessidade, eles não falam do grande que está ali roubando todo o dinheiro e ficam elogiando os caras põem terno, né. Agora só é visível, isso aí eu tenho certeza, eu fui auditora de banco, eu só fui conhecer o que era uma corporação quando eu comecei a ver os formulários dos acionistas,
da CVM, que o Bolsonaro quer tirar a informação agora não é Bolsonaro, né, Bolsonaro é um porta-voz, né, ele distrai enquanto o Guedes vai o Salles, essa turma toda, eu sei que Salles saiu, mas essa turma vai fazendo a festa, né, agricultura, e sempre o Brasil, né, então o que que eles fa eu só vi a atuação de uma empresa por ali. Agora, você tem que ter além de você não precisa entender contabilidade não, a única coisa que você precisa a contabilidade ajuda, lógico, né, eu sendo contadora, eu sei ver determinadas coisas, ó, tá com fez a provisão, fez isso, então tem coisas que facilita muito você sendo contadora, mas não impede que você analise uma empresa. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, uma empresa, um formulário da CVM, em torno de 800 páginas por ano, tem casos de 900, 800, 700 páginas. Então, para você analisar uma empresa, no formulário que a gente chama formulário de referência da CVM, você vai ter que ler 800, a Vale agora foi 868 páginas. Aí você vai para a Bolsa de Nova York, formulário 20. Aí você lê umas 200 e poucas páginas. Aí você vai para o demonstrativo contábil. Demonstrativo contábil tem 89 páginas, tudo encapsulado, porque está dentro de CP6, quando o outro já está livre ali dando a informação. Até orientei trabalho de alunos na faculdade sobre isso. Então, o que que acontece? O Brasil é o mais rico, mas é o mais roubado também. Todo o sistema aqui funciona para que nós sejamos escravos dos países desenvolvidos. E o povo Professora, não tem. Sim, pode falar, desculpa. Pode falar. como é que acontece esse roubo das transnacionais? Que elas, pegam os minérios, por exemplo, levam lá para fora. Eu sei que porque a professora já me explicou que isso envolve royalties. Como é que acontece esse roubo na prática? Ó, na prática é assim, eles estruturaram, depois da Segunda Guerra Mundial, né, quer dizer, o roubo vem há muitos anos, inclusive você fez até um trabalho sobre o ouro que é retirado do Brasil, né. Como é que acontece isso? Todo o Brasil, agora vou falar depois, tá, mas isso já é antiquíssimo, né, por exemplo, Portugal transferiu, né, a dívida com os Rothschilds da Inglaterra, que eles estavam na Inglaterra, né, porque eles estão nas melhores bolsas, Inglaterra, City de Londres é o centro financeiro do mundo, ele transferiu toda a dívida, que foi feita, né, Portugal transferiu a dívida para o Brasil, porque na época do bloqueio continental, Napoleão dizia que a Inglaterra não podia negociar com nenhum país. Então, ela negociava com Portugal e Portugal transferiu toda a dívida para o Brasil. Começa primeiro, tá? Ponto um, pela dívida. Né? Os recursos naturais sempre foram roubados daqui, sempre. Não é só aqui na América do Sul. Eu estou falando do Brasil, mas a América do Sul é a mesma coisa, a América Central. Eles só querem roubar o que é nosso. Então, como é que rouba, né? Eles vêm, eles ganham aqui, né? Eles ficam devendo os impostos, as multas, além do que eles recebem. Então, vamos lá. Eles vêm, exploram o máximo da água. Tem uma lei que eu acho que é 11.065 do IBAMA, que fala todo por tipo de empresa, né, siderurgia, o tipo de empresa, o que que ela utiliza de recursos naturais, em abundância ou menos, se usa muita água, se usa muita energia, se é contaminante. Então elas vêm, de fora para cá, né, eh, todas, eu estou falando todas elas, estatais ou privadas, têm uma subsidiária em paraíso fiscal, né. Ali vai ocorrer a grande venda. Nós vamos transferir a venda para lá e eles vão ficar com tributo. Nós vamos pegar uma venda por exemplo, de um produto que vale 1.000, que a Suíça, por exemplo, vende da Vale, né, a tonelada de minério por 1.000, só que o Brasil transfere para a Suíça, a Vale transfere para a Suíça, vamos colocar o exemplo, R$ 100. Então, esses 900 a Suíça ganhou, mas não fez nada. E ainda impõe, e nós ficamos aqui com 100, o BN10, a Vale do BN10 para, acho que agora, não sei se ainda continua, parece que eu li, apesar de depois de todos esses acidentes ter ganho 3 vezes o lucro dela ter triplicado, então essa conversa que a gente aprende na faculdade, né,
Ah, porque a imagem da empresa vai mentira! Olha só, isso é mentira, isso é conversa para boi dormir, porque você tem fusão, cisão e fusão, cisão, né, incorporação justamente para isso. Como são as mesmas empresas, quando pega, elas fazem alguma coisa de errado, elas fazem isso, fusão, cisão, incorporação. Mas vamos voltar, então elas entram aqui, eh, eu estou falando agora, eu vou falar das privadas, tá. Elas entram aqui, toda a estrutura de poder é delas, toda a estrutura de poder. Aí elas pegam as concessões enormes, elas pegam também, né, usam os recursos naturais, né, elas usam elas não vão pagar as multas, não vão pagar as multas não são pagas, e não pagam também, os impostos, tributos. Elas fazem grilagem de terras, elas acometem trabalho escravo, acometem todo tipo de irregularidade e saem, né, pelos portos, terminais de portos que são delas também, sem pagar, entendeu? Vão embora sem pagar. Então, eu vou tentar explicar e vou explicar a Vale, que eu acho que fica mais fácil, né, a gente tem que ser bem, pontual para poder entender. Por exemplo, a Vale, ela tem a história da Vale, que a Vale eu até fui convidada para ser a desprivatizar a Vale, né, mas depois eu vi que a Vale nunca foi brasileira, se você estudar a origem dela, como ela surgiu, eu fiz um trabalho no canal Conhecimento é Poder sobre a Vale, e eu já fiz mais de 20 auditorias e eu acompanho a Vale. Eu vivo acompanhando o que a Vale faz, né. O que que acontece? Ela não é brasileira, mas ela é do BNDESPar, quer dizer, nós somos acionistas da Vale, eu não sei se eu acho que eu li que o BNDESPar tinha saído. Todo dia eu leio notícias de mineração, para saber acompanhar essas empresas. Então a Vale tem praticamente a concessão de todo o subsolo brasileiro e concessões dada pelos militares, na época dos militares, e com prazo indeterminado, concessões de florestas, né, concessões de redes ferroviárias, né. E o que que acontece? Os terminais de portos, ela tem 4, mas as subsidiárias dela têm mais portos. E o que que acontece então com isso? Elas vêm, né, a Vale chega aqui, aí o BNDES ainda empresta dinheiro para ela, além, né, operações diretas, Finame, na exportação não tem uma tributação quando é produto primário, né, que está exportando, você já tem a Lei Candir também, e tem também o BNDES que adianta o dinheiro para que elas exportem. Bem, Exim, né, BNDES Exim. Eu não falo de BNDES operações indiretas, porque não é o caso. Essas empresas, elas podem pegar empréstimo em qualquer lugar do mundo, que nós somos os co-avalistas dela. Então, por exemplo, isso não acontece só aqui no Brasil não, já vi caso da Inglaterra também, se eu não me engano com Glaxo, né, Laboratório Glaxo, que eles se pegarem qualquer dívida, qualquer valor aqui, quem vai pagar, se eles não pagarem, quem vai pagar somos nós somos co-avalistas. Eu vi isso na Inglaterra também, com laboratório, né, farmacêutico, que também cuida, todo laboratório farmacêutico está envolvido também com pesticida. Então a Vale, ela entra, ela tem a concessão de todas as vias férreas, concessão de florestas, concessão de exploração de várias áreas, não existe, o cara a empresa é mineradora, vai lá ver se ela não está exportando também soja. Elas estão metidas com tudo. O agronegócio e a mineração, uma coisa só, eles são juntos. Você explora, o minério explora também a terra, né, entende? Então, o que que acontece? Elas entram aqui, o Brasil é uma colônia, já tem tudo preparado para elas não atuarem, para elas atuarem, mas atuarem com autuações. Por quê? Porque elas não vão pagar. O IBAMA vai lá, autua, né, o IBAMA antes desse governo, autuava serissimamente a empresa, porque eu acompanho todos os processos judiciais, e não adianta, pode acompanhar, pode, como é que se diz? Pode autuar, que o judiciário vai perdoar. O judiciário também perdoa essas empresas. Até juiz de primeira instância perdoa. Aí o que que acontece?
também que é importante a gente frisar, né, sem entender, sem ver as concessões, então o povo brasileiro inteiro anda sem de ônibus, de avião, de carro para viajar, né, enquanto a matéria-prima da Vale, que é uma empresa que só dá prejuízo aqui, porque vai ver o que ela retira, o que ela deixa. Todo mundo vai, as matérias-primas dela passam por várias cidades, inclusive na agência nacional, não me lembro se é de mineração mesmo, tem todo o trajeto da Vale, né, de todas matéria-prima que passa em cada cidade. Ah, então no município tal passa matéria-prima tal de trem, já está ali. Enquanto isso, eles têm concessões, né, de portos também, então você começa de exploração, né, e você começa a ver que aquilo ali não existe, aquilo ali é uma vergonha, né, é uma vergonha. E um detalhe também que é muito importante a gente entender, o Brasil não tem saída, né, pelo Atlântico Sul. Então, para ir para o Pacífico, o Brasil não tem saída para o Pacífico, que é de propósito, que é controle da Inglaterra. A Inglaterra é centro financeiro e centro de controle de minérios no mundo desde 1877. London Metal Exchange, né, essa bolsa que agora está em Hong Kong, paraíso fiscal. E aí deixa eu explicar também mais uma coisa. Aí tem um preço de transferência. É, é, o governo dá isenção, o Estado, né? Dá isenção para ela, né? Dá tudo sem imaginar. É o governo mesmo, porque isso aí depende da cidade, depende também do Estado. Ela ganha concessão para a exploração, ela ganha isenção de impostos, ela ganha empréstimos subsidiados, inclusive essas empresas fazem empréstimo no Banco Mundial também, no BID. O Banco Mundial, que é o dono da água doce do mundo, o primeiro empréstimo do IFC, do Banco Mundial, foi em 1960, se eu não me equivoco, com a Light. Então, quando ele empresta para a empresa, nós somos coavalistas desse empréstimo. Nós passamos a fazer parte, entendeu, de devedores desse empréstimo, né, entende? Então, fazemos parte com o Estado. Então o Estado está na mão de quem? Está na mão das empresas. Aí elas vêm, então, aí na hora de vender, fisicamente, eu vou falar aqui do minério, né, mas tem soja, tem tudo incluído aí. Quando você vai no terminal de portos, eu vou em cada terminal e vejo o que que esse navio da empresa, né, da Vale, o que que ela exportou. Não é navio de que carregue, né, outros produtos, não é isso. É só da Vale, só produção da Vale. Ela vai e manda, né, fisicamente sai daqui o navio. Mas quem ganhou dinheiro foi a Suíça, que ficou o quê? Que vendeu por um preço alto. Então, fisicamente sai, mas a gente aprende que é logicamente, a gente chama isso, eu fui auditora de sistema de banco, né? E eu fiz sistema também, fiz análise de sistema. O que que você aprende, né? Que o lógico por exemplo, é um saldo, é lógico, não existe fisicamente, mas quem se dá bem? A Suíça, ela vende sem fazer nada, exige: "Ah, eu quero que as minhas universidades, e você invista nas minhas universidades", tem uma série de cláusulas que o Brasil não faz. Então isso é secular, isso é para todas as empresas, e não tem empresa brasileira privada. Quando você vai atrás, é tudo testa de ferro. Ah, o Bradesco, vai ver o Bradesco e o HSBC. O que que é? Você tem que estudar, dá trabalho que eu diria que é decifrar, né. Então o Bradesco, por exemplo, e o HSBC, você acha que o Banco Público HSBC, que eu até indico que vocês leiam, né, no Le Monde Diplomatique, a origem do HSBC, que é do ópio da China, da guerra do ópio. Os bancos são assim, não pensa que esses bancos têm uma origem muito bonita não, porque a origem é pesada, né. Então, a Suíça se dá bem, fica, né, com o minério de ferro nosso, fica com uma série de coisa, ela também exporta soja, né, mas ela ficou com todo o dinheiro, mas a podridão, a poluição, imagina passando tudo isso nas cidades do Brasil, né, passando tudo isso até chegar aos portos.
Isso é milenar, o povo não tira o Brasil tem uma extensa rede ferroviária, é Professora, grande. Sim, e nós não usamos, porque nós deixamos que isso aconteça. Pode falar, desculpa aí se demorei muito, mas pode falar. não, não está demorando não, está sendo uma verdadeira aula repleta de palavras-chave para nós podermos pesquisar e conhecer melhor, quem quiser conhecer, não é? Para contextualizar, e antes de contextualizar, eu dou as boas-vindas aos que chegaram agora à Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram. Daqui a pouco eu vou liberar para fazer perguntas aqui à professora Fátima. Quem quiser depois fazer perguntas à professora, basta clicar no vosso nome, que aparece a função acenar, e aí eu fico sabendo que vocês estão querendo falar e libero o micro para poder fazer perguntas diretamente à professora Fátima. Contextualizando o que a professora está falando, há algum tempo atrás a professora enviou-me uma lista das mineradoras que existem aqui no Brasil. São mais de 300 mineradoras aqui no Brasil. Para nós termos ideia Trinta e da duas mil. 32 Aquilo ali foi mil, é, tem que ver, sabe o que que é? Porque eu estou aqui sem dados, sim, tá, mas, no final tudo dá mesma, né. Se descobre que é tudo uma mesma empresa, né. Mas teve o caso agora, eu acho que foi o presidente da Agência, Nacional de Mineração, é bom eu falar isso, né, nós temos o menor só um minutinho, nós temos o menor royalty de minério do planeta. Todos os países, além de uma alíquota mais alta, eh além de uma alíquota que é bem mais alta, é lucro líquido, que eles vão trabalhar com lucro bruto, ou seja, sem nenhum desconto e vão calcular aquela alíquota. No caso do Brasil não, o Brasil trabalha com lucro bruto e uma alíquota mais baixa, quer dizer, aqui é uma festa. E acontece, até foi quem quiser procurar tem documentos da CGU reclamando, né, que hoje os royalties estão por conta das corporações. O que que aconteceu? Eu não quero me equivocar, porque eu estudo bem cada agência, né, então no meu caso, minério é uma coisa que eu conheço, né, de royalties que eu vou eu pesquiso muito, royalties de nióbio, royalties de ouro, de pedras preciosas. E o que que acontece, né, que tem o Brasil tem uma extensa base de dados sobre inclusive sobre minério, se quiser pesquisar, os royalties também estão ali, tá, tem por empresa, por estado, por substância, por município, por região, né. E eu acho que eu não tenho certeza, eu tenho se não for a Agência Nacional de Água, mas eu tenho quase certeza se foi a Agência Nacional de Mineração mesmo, que o presidente ele pediu demissão, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Aí ele falou: "Como é que 150, técnicos vão dar conta de 31 ou 32 mil jazidas?". Isso aí é só pegar a Agência Nacional de Minério, né, e ler a respeito dessa situação, porque aqui é assim, se você quiser fazer alguma coisa a favor do Brasil, você é ameaçado de morte. Para quem mas viu, professora, só um essas detalhe, sim, sim, pode falar. Não, eu então queria falar sim, fala, pode falar. então essas 32 mil pertencem às 300 mineradoras que você me enviou. Sim, não, eu vou te explicar o seguinte, Sim, que aquilo eu agora ali fiquei sem entender. não, olha só, ele falou que tem 32 mil, mineradoras, tá, 31 mil, sei lá. Eu preciso ver, porque eu estou aqui dando entrevista, mas não estou com dado nenhum. Mas é uma quantidade enorme. Ele falou: "Como eu, com 150 técnicos, posso fazer uma fiscalização?", né, porque a fiscalização não pode funcionar. Não pode funcionar, se eles estão roubando lá fora, aqui não pode funcionar a fiscalização. Então aqui o que aconteceu foi que uma vez eu fui é isso que eu vou te explicar. Há muitos anos atrás eu fui no classificar de minérios, de venda de minério. Olha, é uma coisa horrorosa, né. Você pega, assim, vendo uma jazida de esmeralda no Brasil, vendo uma jazida de diamante no Brasil, vende, vende, tá sim, tá. E eu peguei e falei: "Ah, é?". Eu baixei uma base de dados, né, inclusive até a cidade da minha família, que o nome é Sumidouro, eu vi que ali tem ouro também, por isso que é ouro. Todo mundo diz que é Sumidouro porque é o fim de mundo, não.
Aí até peguei nessa classificados, né, de minério, né. Aí quando eu peguei aquilo ali, eu formei uma base de dados, peguei o CNPJ de cada empresa, peguei eu fiz uma base de dados, formei a base de dados, né. E ali tinha as jazidas, se estão a céu aberto, se foram exploradas, a situação de cada jazida, né. Mas o que que acontece? Tem muito mais coisas ali era um classificado, né, de minérios. Eu peguei ali, a base de dados dali, desse classificado, mas só que esse ano, isso aí foi em dois acho que foi em 2021 mesmo, que o responsável pela Agência Nacional de Mineração falou: "Não tem condição, como é que 150 vai fiscalizar 31.000 jazidas?". Eu acho que não é 300 jazidas, seria fácil para 150 técnicos, né. É bom pegar até esse estudo que eu li, né, e as pessoas entenderem isso aí. Se você faz alguma coisa e E começa a eu acho cobrar, o eu acho que quê? eu já entendi, professora. São 32.000 jazidas pertencentes a mais de 300 empresas. Sim, mas são bases de dados diferentes. Aquela base de dados era de classificação de minérios, né, de classificados, estavam vendendo jazidas, mas tem coisas maiores, aquilo ali é quem estava vendendo, né. Sim. Tem mais coisa, porque se ele fala Permita-me que tem essa desculpa, permito. Fátima, permita-me, contextualizar aqui para as pessoas terem noção da dimensão do que nós estamos falando aqui, do que a professora está falando aqui, né. Eu fiz um levantamento de uma única empresa, da Jupiter Gold. A Jupiter Gold tem como acionista o general António Florencio da Silva, que é um general ligado à força amazónica. Então nós O já estamos a Comando ver Militar da Amazônia. exatamente. Exato, é o nome certo. E eu fiz um levantamento, só essa Jupiter Gold, ela tem 6 projetos. E esses 6 projetos representam 160.400.000 campos de futebol, de exploração. Reparem bem a dimensão de exploração que isso tem. Uma única empresa tem uma exploração equivalente a 160.400.000 campos de futebol em 6 projetos. Então, nós estamos aqui a falar de 32.000 jazidas. O Brasil, e só isso aí mostra a dimensão do Brasil e a riqueza que o Brasil possui, né? Pode continuar, Isso, professora. isso, exatamente, exatamente isso. Eu preciso, desculpa, confirmar, mas é alguma coisa, assim, horrorosa, né. E o que que acontece? Nós somos uma colônia que os chefes são os cabeças da colonização, né. Eles são cabeça. Por que que eles são cabeça? Porque eles que permitem isso. Olha, eu dei uma palestra sobre nióbio lá em São Paulo, né, teve encontro, aí a doutora Rosa Conte, a professora também, com o doutor Pinati, ela chorou durante o seminário lá de nióbio, né, porque ela desenvolveu, através da tecnologia de nióbio, que serve para aumentar a produtividade de qualquer indústria, qualquer indústria, o nióbio aumenta a produtividade, desde um satélite, foguete, avião, até esse cordão aqui, até um exame médico, qualquer coisa, né. Ela deu a palestra e chorou. Ela falou que quando ela desenvolveu com a equipe, né, quero lembrar o nome do professor Vidal, né, professor Vidal também, esqueci o nome dele completo, mas uma parte Vidal e o professor Pinati, eles desenvolveram a tecnologia do trem-bala do Japão, com nióbio. Ela foi perseguida. Ela começou, o que que eles faziam na universidade que ela trabalhava? Cada semana mandava ela para um lugar. Ela chegava para trabalhar e dizia: "Não, você hoje está em tal lugar, tal lugar, tal lugar". Ela chorou lembrando disso. Por quê? Porque quem desenvolve tecnologia no Brasil vai ser perseguido. Então, quando as pessoas falam assim: "Ah, eu não entendo como o Brasil não desenvolve tecnologia". Gente, isso aqui eu acho que tem um filme, um documentário que mostra bem a situação do Brasil. Ele não fala fala pouco do Brasil, mas é exatamente, que é o TRIVE, né, THRIVE1, e o 2 que agora é
eu tive a desculpa, a chance de ver também, já está mais complicado, porque está mais complicado. Agora, mas está aí, o Drive 2 está aí vendendo para assistir, né. Mas é mais ou menos isso. Por exemplo, a responsável então é assim, cientista se meteu a besta aqui, e não é só aqui não, lá fora também, a cura do câncer foi descoberta em 1920, se eu não me equivoco, isso aí está lá no documentário Drive, e o cientista foi assassinado. Eles vão assassinando, eles não querem, eles controlam tudo, tudo é controlado. Então aqui agora a professora da USP, né, a Larissa Bombardi, Larissa Mies Bombardi, ela é especialista em agrotóxicos, né, e ela fez um mapa do agrotóxico do Brasil, né, e da comunidade europeia, para a comunidade europeia, até colocando, né, que quem produz, quem vem aqui explorar são empresas que não são nem daqui, aqui é testa de ferro, são empresas europeias, americanas também, chinesas. E o que que ela fez? Teve que ir embora, queriam também saiu até nas revistas isso aí, eu tenho entrevista com ela, eu conheço ela, né, ela foi embora, porque estavam ameaçando ela de morte, entraram na casa dela, roubaram, pegaram lá o computador, eles fazem isso o tempo todo. E nós não temos aqui, nós somos órfãos, órfãos do poder público, não temos ninguém para defender a gente. Quem vai defender? Ninguém, ela foi para a Bélgica, né, tá lá na saiu do Brasil e não teve condição de ficar aqui, porque é só você mostrar uma pesquisa que mostra a verdade, né, a realidade, que os caras vêm e te tiram daqui. Mas É pode o falar, Dani. planeta é o planeta dividido em hemisfério norte e hemisfério sul, né. Meus Exatamente. amigos, são, neste momento 10h e 22 minutos, a rádio CDS Telegram do canal Daniel Simões. Quem quiser fazer perguntas à professora Fátima Pinel, basta clicar no vosso nome e clicar na função acenar, que aí eu libero o micro e podem fazer perguntas diretamente à professora Fátima Pinel. A professora Fátima, ela é amiga da Lúcia Fattorelli e ambas, assim como eu e muitos, nós estamos procurando, além de estarmos fazendo este levantamento sobre os problemas que existem aqui no Brasil, nós estamos também procurando soluções. E aí é que a coisa fica difícil. Professor, eu vou-lhe fazer a pergunta mais difícil de todas. Quais as soluções que a professora vê para isto tudo? Para este emaranhado todo gigante? Olha, eu vou falar mais ou menos a solução que eu vejo, né, que eu assisti Drive 2 e no final eles falam que o objetivo é destruir a Terra, né, e redução da humanidade. Isso aqui para mim não é novidade não, quem pega minhas lives antigas, eu já vou falando de redução populacional. E o Drive 2 eles estão falando já no 2020, então ele já tem covid no meio disso tudo aí, né. E já tinha 2011, documentário, já falam de vacinas, eles já falam de caixões, já falam de pandemia, 2011, hein. Então, eles falam da solução é a gente começar a desobedecer. Desobediência, ou seja, você tem que se sentir livre com você, mas você tem que começar a sair do sistema e não obedecer o sistema, porque o sistema quer te destruir, sistema Matrix, sistema de poder, né. Ele não quer, que você progrida, não tem isso, eles querem realmente reduzir a população. Então, inclusive eles falam até num sistema de vigilância, a Gold Shield, que está desenvolvendo na China, que todos os países participam. Esse negócio, essa conversa fiada, tá? Porque são inimigos. Quem financia? Os fundos da China financiam o fundo, a defesa americana. Quando você começa a ver um país com outro, só tem três ali que estão livres disso aí: é Irã, Coreia do Norte e Cuba. O resto faz tudo parte do sistema. Todos fazem parte do sistema, e eles citam esses três países também. E o que que eles falam agora? O que que eles vão falando isso aí, né? O que que eles vão colocando? Eles vão falando para a gente não, nós temos que começar a desobedecer, porque nós não vamos salvar o planeta, nem salvar a humanidade, se nós ficarmos
nos defendendo. Defender não adianta, porque quando eles criam esses planos deles, como as guerras, que são experimentos humanos, eles já são criados há 200 anos antes, entende? Ele já sabe o que que vai acontecer, porque são essas mesmas famílias, vai passando de geração em geração, que são as donas das empresas, dona do FED, dona do BIS, e o BIS é de sionistas holandeses, os principais, tá, porque foi criado na Suíça, mas os sionistas holandeses foi uma pesquisa dos meus alunos em relação à Holanda, né, a criação do BIS, inclusive, quem quer conhecer também bem, pode assistir às entrevistas de Ronald Bernard, ex-banqueiro Ronald Bernard, ele é holandês, né, e ele fala bastante sobre isso. Então, qual é a solução? Nós vamos ter que ter, primeira coisa, isso é na minha opinião, porque eu já pensei sobre isso. Nós vamos seguir as leis cósmicas, leis divinas, não seguir a lei humana, ela não é feita na quase totalidade para nós sermos livres. São leis feitas para nos subordinar e nos escravizar. Né. Então, 2 coisas, então começar a seguir a lei cósmica, leis divinas, né, que tem a lei da prosperidade, a lei do dar e receber, tem uma série de leis, a lei da evolução, que você não pode ficar parado, você vai evoluindo, né. Tem uma série de leis que nós precisamos começar a entender essas leis divinas, lei cósmica, né. Eu estudei parapsicologia científica, eu aprendi muito nessa época sobre isso e funciona, porque eu apliquei, tá. E outra coisa também é começar a desobedecer o sistema, porque e começar a encontrar saídas fora do que eles prepararam para a gente. Nós não podemos, enquanto a gente está brigando com o Estado, nós estamos brigando com nada. Aquilo ali é ficção. Para a gente é uma ficção, tá. É Entendeu? isso É uma ficção. exatamente que é isso exatamente que eu, tenho vindo a dizer, a trazer no meu trabalho, é exatamente isso. Nós precisamos chegar a uma massa crítica de pessoas conscientes desobedecendo. Temos que chegar a uma massa crítica de desobedientes. E eu tenho vindo a trazer também, algumas percepções sobre direito natural. O direito natural é isso, é nós entendermos qual é o nosso papel, o que nós verdadeiramente somos. Não é o Estado, não é nenhuma corporação que vai dizer o que eu sou um cidadão, eu preciso assinar, ter um documento para dizer que eu existo, provar que eu existo e poder ter liberdade de me movimentar. Né? Então, E esse é essencialmente. Quando a e professora olha, Fátima Pinel, sim, só um detalhe também, uma vez eu vi uma eu sempre segui muito, gostava muito de ouvir Krishnamurti, já morreu, antigo, né, mas ele dizia: "Desacate a autoridade", porque aí ele começa ele bem, é demais os diálogos dele, né, mas ele fala para desacatar. Nós não Se nós seguirmos na linha que nós estamos seguindo, nós vamos morrer logo, né, vai ter uma redução populacional muito grande, como já está tendo, inclusive isso é discutido no TRIVE-2, né, eles falam que a gente está no quarto estágio de metástase, a Terra, né, e nós juntos, né, porque a Terra é nosso habitat. Então, a gente precisa fazer o que o Daniel também está falando. Nós temos que encontrar soluções humanas, não é soluções econômicas, porque a terra deu tudo de graça para a gente, né? E eles estão buscando, só um detalhe aí, né, que eu queria colocar, eles estão buscando soluções de energia gratuita, porque olha só, o Tesla queria essa energia livre, né. Aí o que que aconteceu? Quem financiava a Tesla era JP Morgan. E JP Morgan, ele era o dono do Titanic, né. E quando teve aquele desastre, o financiador do Titanic, financiador do Tesla, estava dentro do Titanic. Inclusive eu recebi para jantar aqui na minha casa um monge da Indonésia, né, teve um jantar aqui, uma amiga minha vegana, né, quis fazer um jantar, porque bem, ela é toda especializada, hoje ela mora na Suécia, casada com um sueco, e ela fez esse jantar e convidou esse monge, porque ela seguia a economia desse monge. E ele sentou comigo e falou: "Ah, quem estava dentro do Titanic era o financiador do Tesla". Eu falei: "Então bate", porque eu sei que quem é o dono era o do Titanic, era o
o Morgan, né, que está aqui dentro das empresas, quando você vai ali olhar os acionistas, está o nomezinho dele, Rothschild também está, Rockefeller, você vai vendo esses nomes todo dentro dessas empresas aqui. Eu fui estudar eletronuclear, uma vez eu dei uma aula, estava lá o JP Morgan como acionista aí da eletronuclear na época, tá. Mas voltando, né, essa situação, então esse monge falou para mim, eu falei: "Tem a ver", né, porque quem era o dono, tem toda uma tramóia que a gente não conhece absolutamente nada, e as informações chegam de uma maneira, então o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que criar, nós vamos ter que criar soluções, não é a solução que eles criaram para que nós, porque tudo que eles fazem com a gente, né, eu estou falando que acima, né, muito acima do Estado estão os empresários, os banqueiros, que servem a um poder nefasto, que eu não sei nem se é poder, sinceramente, de humanos, porque tem uma área que estuda isso chamada exopolítica. Eu fui estudar exopolítica, quando você chega no topo da corrupção, você vai ter que estudar exopolítica. E dentro da exopolítica você Era essa a minha pergunta, Fátima, desculpa te interromper. Era isso. Quando você diz eles querem destruir o planeta, nós já estamos entrando na exopolítica. isso. E a exopolítica mostra planetas destruídos. Júpiter foi destruído, Vênus foi destruído, e o nosso planeta está correndo risco. Entende? Sem entender isso, porque a NASA, vários funcionários da NASA vêm do nazismo. Inclusive, eu assisti no tribunal, até que o Ronald Bernardi estava presente nesse tribunal sobre pedofilia, que no final o cara fala, NASA, o diretor da CIA, né, aposentado, ele fala, NASA vem de nazismo. Então, esses cientistas foram para onde? Foram para a NASA, que eram do nazismo, tem até livro Cientistas de Hitler, foram para a NASA, né, foram para a CIA, não são todos que estão ali que são iguais. Lógico, a gente não pode dizer: "Ah, todo cara da CIA é nazista", não. Todo cara isso é nazista. Não, não é isso. Mas é isso e eles nos mantêm o quê? Prisioneiros, prisioneiros da verdade do planeta, que a gente não sabe nada. Eles vão mantendo, mantendo, mantendo. Os órgãos de poder funcionam para isso, para nos manter totalmente fora de tudo que acontece. Fátima, vamos abrir para perguntas, mas antes eu quero só. Há pouco tempo eu fui convidado para ir a um canal e que não interessa que canal é, e a pessoa ela confrontou-me na live, assim de surpresa, porque eu falo sobre a desobediência, que o caminho é a desobediência. E a pessoa, como é cristã, ela disse-me: Mas Jesus não ensina a desobediência em nenhum lugar. E eu mostrei à pessoa que Jesus foi desobediente, né? Porque os fariseus e os saduceus não queriam que ele curasse no sábado, ele curou e ou seja, ele começou logo por ser desobediente. Quando entrou no templo e correu com os cambistas, ele estava desobedecendo à ordem com que estava estabelecida o sistema, e é interessante isso, não é? Porque como é que Jesus vai atacar exatamente os banqueiros, não é? Que eram os cambistas na altura, e depois, mais adiante, nós vamos ver os cristãos. O cristianismo foi proibido, não é? No Império Romano, mas os cristãos continuavam sendo desobedientes ao sistema. Eles continuavam orando, se juntando, e por isso eram perseguidos. Então, nós vamos aqui abrir. Só um Bom, detalhe, olha só um sim. detalhe, Daniel. O que você falou, é bom ler esse artigo, A Maior Fraude da História, do Gueirós, da Fundação Oswaldo Fundação Getúlio Vargas, a maior fraude da história, porque ele vai explicar isso também, tá? Só que nós temos que estar em paz com a gente. Eles não conseguem atacar a gente quando nós estamos bem, porque eles não têm esse sentimento de tranquilidade, de paz. Então, nós precisamos estarmos com os humanos em paz. Saber, o cara te agrediu, tá? Problema dele, não está bem. Quem está bem não fica agredindo o outro. Né? Quem está bem não agride, é verdade. Se você está agredindo, é porque você não está bem. Então, outra coisa, conviver com os defeitos e qualidades. Todo mundo tem defeito e qualidade, todo mundo. Então, se as pessoas conseguem conviver com os meus defeitos, né, que eu não consigo mudar, porque não é tão fácil, eu vou mudar, mas vai ser devagar, um processo lento de mudança, né. Aí é mais fácil eu pensar, ao invés de pensar na pessoa, pô, a pessoa ficar reclamando de mim, isso que é mais fácil eu pensar em mim. Olha, eu tenho essa desvirtude, mas eu quero melhorar. Ao invés de ficar
de troca, ou então a pessoa não está enxergando, mas nós temos que nos unir, porque a única maneira não é só a consciência, né, consciência que nós somos um, os humanos são um, mas é isso, é tentar viver em harmonia com toda a dificuldade que nós temos, toda a crise, né. É interessante, né, porque, nós acabamos por falar as mesmas coisas, né, é a união entre as pessoas. E tinha Isso. a Yasmine tinha-se manifestado para fazer pergunta, mas, desapareceu aqui a manifestação dela, talvez já não queira fazer a pergunta. Sim, ela está querendo. Espera aí então. Yasmine, pode falar, só abrir o seu micro e falar. Olá, tudo bem? Tudo bem. Eu ouvi que você fez a auditoria, você falou um pouco da Vale, do Rio Doce e a conexão com o BNDES, né? E todo esse sistema conectado, né, de uma oligarquia nacional, né? Muitos já na política, né? Que favorecem, servem como intermediários, né? E são literalmente fazem acordos com o lobby hoje das farmacêuticas, e você fez uma conexão também com hoje que está muito visível, principalmente nas fronteiras, né, da região norte e do centro-oeste, né, do agrobusiness, e a expansão agora desse mesmo banco para expandir o transporte, né, tanto por portos e por ferrovias. Eu gostaria de fazer uma pergunta. A pergunta seria mais sobre o que você saberia e poderia compartilhar conosco como informações em relação ao fundo da Amazônia, que tem muitos Bem, acionistas, né, de fora. é, Obrigada. ótimo, ótimo você falar, tá. Eh, eu digo que quem não entender de fundos de investimento, fundo soberano, vai ficar difícil, porque eu acho que nós temos que começar a entender bastante. Eu tive a oportunidade de orientar um aluno que já é formado em relações internacionais, e ele estudou Maria de Fátima, estava estudando esses fundos da Amazônia, né, que estão cortando os fundos da Amazônia, né, as verbas do Fundo da Amazônia e Fundo Cerrado. Só que, primeiro, o órgão aí eu fui estudar bancos saudáveis, eu estudei tudo isso, aí surgiu esse aluno para eu orientar, e é um cara já formado em relações internacionais, o João Gabriel, ele sabe bastante, né, não é um ele tem bastante conhecimento, né, sobre fundos. Então eu já sabia quando, eu comecei a ver o Fundo Soberano da Noruega, que estava cortando verbas do Fundo da Amazônia, aí você vai lá e dá uma olhada lá, o que a empresa deles, a Hidro, fez no Pará, em Barcarena. Crianças nascendo, os bebês já nascendo com defeitos, defeituosos, com problemas, a água do rio toda vermelha, de bauxita, né, as fraudes, inclusive o cientista que estava lá fazendo o estudo foi expulso, né, eu tenho toda essa documentação, tá. Eles expulsaram e queriam denegrir a imagem dele. Marcelo Ferrer, não me lembro o nome dele. Mas eu tenho esses estudos todos. Então, o meu aluno fez um estudo sobre a criação dos fundos no mundo, né, que eu já conhecia algumas criações, por exemplo, o México, a Texas era do México, aí que já tem história, quando ele foi para os Estados Unidos, fazer parte dos Estados Unidos, na verdade foi tudo através de fundos de educação naquela época, né. Mas quando você estuda, então essas empresas vêm, essa Hidro é uma vergonha, porque eu fui estudar Hidro, inclusive, é que eu ensino os alunos a fazer auditoria, né, tem uma auditoria de 3 minutos, né, e tem uma auditoria profunda, né. Eu fui pegar, porque a Hidro e a Vale são parceiras, né, uma vendeu a participação depois da outra, mas eu peguei e-mails de uma empresa dentro da outra. É a mesma coisa você dizer, relações tal, tá lá. Mas o que que eu quero falar dos fundos? Esses fundos têm que ir nas empresas. Então vamos lá, Fundo Soberano da Noruega, né, essa Hidro, toda a área dela é uma área sem prestação de informação, porque ela não é uma sociedade anônima de capital aberto, é bom falar 2 coisas aí, né, e o que tem ali de violência, violência
com os bebês que estão nascendo em Barcarena, no Pará, violência com e fraudes que são cometidas ali em relação a como elas desviam o que elas querem em relação ao meio ambiente, e toda a rede de bauxita, manganês, que é dela, da Hidro, tá. Então é fácil dizer assim, eu não vou mais ajudar, pague suas dívidas, entendeu. Então essas empresas, elas são máfias. E vou dizer, a elite é o crime organizado. Quando você vai estudar um paraíso fiscal, quando você vê que passa tudo, paraíso fiscal passa tráfico de droga, de arma, de tudo. Só que tem uma diferença, paraíso fiscal de país desenvolvido, esse paraíso fiscal, ali o Suíça, por exemplo, Inglaterra, Londres também, né, porque ali Holanda, que também é disfarçado, vários paraísos fiscais, a população recebe parte, né, que a população é toda organizada. Ladrão não quer botar dinheiro onde tem greve, onde tem problema, então maior salário mínimo de professor, maior salário de professor, maior salário mínimo, Luxemburgo, tem toda uma história, né, uma estrutura que o cachorro está pedindo aqui para eu abrir a porta para ele, tá, mas eu não vou parar aqui agora. Toinho, vem cá com a vovó. Então o que que acontece, tá? Esses países, esses fundos, agora Singapura comprou a SEDAI aqui, né? Esses fundos, eles dão uma de bonzinho, não vou ajudar mais a Amazônia, não queremos que ajude não, nós queremos que vocês paguem a dívida, porque não é o que eles dão, é o que eles roubam nosso, tá? E não é só em relação a isso não, em relação aos fundos, já que você está falando também, perguntou, está um escândalo tremendo dos fundos, inclusive os fundos que nem cobra, não tem cobrança de juros em alguns locais do Oriente por causa de questão religiosa, eles estão quebrando tudo. Esses fundos estão escândalo com empresas de auditoria independentes, grandes, que fizeram a festa com elas também, ganharam muito dinheiro, aí depois diz, não, nós erramos, entende? Está o escândalo lá no Oriente que ninguém está cuidando disso. A Goldman Sachs, metida com o fundo da Malásia, ela pagou 2 bilhões de multa. 2 bilhões de multa, ela preferiu pagar a multa e ficar calada. Então, esses fundos é outra maneira, é outra organização, é outra configuração, que eles querem participar de 10% da empresa, ter uma mesa, um banco no conselho de administração, para quê? Para controlar os recursos naturais que eles não têm nos países deles. É uma coisa muito, muito que você tem que ir muito fundo, muito detalhado, né. Agora está maior escândalo com os fundos. Então, quando diz que vai cortar fundo da Amazônia, é só fazer uma auditoria. É uma empresa, ó, no Brasil, só as sociedades anônimas de capital aberto que publicam o demonstrativo contábil. As demais não publicam nada. Então, para você, eu ensinei os alunos a fazerem auditoria nas empresas que negam informação, só negam. E a contabilidade também permite isso, que uma Coca-Cola, uma Nestlé e Chevron, que seja, entre aqui, explore sem pagar, né? É sem dar informação. E tem mais um detalhe também, que, por exemplo, as grandes limitadas, né, elas foram, o Brasil, né, essas aí são sociedades anônimas de capital fechado, essas que eu estou falando, mas as grandes limitadas, que é a Nestlé, Coca-Cola, que é tudo uma só, né, não estou falando de Nestlé e Coca-Cola não, né. Mas quando você pega 10, você vai ver a água, fazer auditoria na água doce, 3 empresas são donas da água doce, que isso? Você vai começar, eu faço esse trabalho, até com os alunos também, faço sozinha também, e com outros professores também. Então o que que acontece? Elas não publicam nada. Isso aí veio da Rainha Vitória em 1862. A Rainha Vitória falou assim: "Olha, grandes empresas limitadas, que já existiam, 1700 e pouco já tinha grande empresa limitada, elas não precisam, no caso de danos ambientais, elas não precisam, ou um grande dano, elas não pagam, os sócios particulares não respondem com seus capitais particulares, responde só com o capital social da empresa. Isso aí até teve ópera, Utopia Limitada, mostra que você nasce dentro de uma ilha que tudo é empresa, as crianças, ao invés de falar o nome, falam o nome da empresa, né. E isso aí foi em 1862 na Inglaterra e perdura aqui. As grandes limitadas não têm informação nenhuma sobre elas aqui. É assim que funciona. A lei de acesso à informação, só o setor público que informa.
e parcial. O que o BNDES faz lá fora não quer dar informação, várias situações, não é só essa não. Então tudo aqui é feito para ter invisibilidade, para ninguém saber o que está acontecendo aqui. Aí você tem que, para ver uma empresa, você vai lá para a sede dela, no idioma, para começar a entender o que é uma empresa, né. E no caso desse fundo da Amazônia Soberana, eu acho que é a IDEC, se eu não me engano, que cuida disso, Banco Saudáveis, é um órgão, vai ver quem é esse órgão, mantido todas as ONG, presta atenção, né, são todas ligadas à Fundação Ford, Jorge Soros, todos esses eu vou lá quando alguém eles vivem me chamando para participar. "Ah, você não quer participar?" Eu recebo convite, eu vou lá ver quem são os parceiros. Eles estão metidos em tudo que vocês imaginarem, tudo. Você vai lá, tem um dedinho do Soros, tem a Fundação Ford, tem a Fundação Rockefeller, né, tem Jorge Soros, tem gente, é tudo isso aqui é uma colônia. E eles ficam falando, o IDEC, eu fui lá ver, fiquei decepcionada, eu acho que é IDEC mesmo, eu estudei os bancos saudáveis, que banco não é saudável, né? Ele é do BIS, no caso do Brasil é tudo controlado por fora. Eu fui estudar esse IDEC, eu fiquei horrorizada quando eu vi os parceiros, falei: "Que isso?". Vão atrás da estrutura do Brasil, né. É uma vergonha. Agora, Professora, aqui no Brasil, só mais um detalhe, sim, aqui no Brasil nós temos que prestar atenção no BID, BID. Ele controla tudo, ele está dentro da CVM fazendo aquela Lab Inovação. Gente, isso aqui é uma colônia, esses caras estão aqui dentro. Banco Mundial manda na água doce, vai no aquífero Guarani e diz assim: "Ó, só quem manda aqui, quem é uma empresa canadense, israelense, e o brasileiro acata isso aí", né. Então, eu vi o poder do Banco Mundial lá na Expo Saragossa 2008, que eu participei, que foi sobre água. Ele controlava os africanos, tudo lá dele, né, o Banco Mundial, o pessoal do Banco Mundial, e eu dei até uma bronca aí no cara do Brasil, que deu um monte de dados errados sobre o Brasil. Mas desculpa, pode falar. não, não tem que pedir desculpa, está sendo assim um aulão daqueles. A professora disse-me uma vez, né, lá atrás, quando nós estávamos fazendo aqueles trabalhos juntos, a professora disse-me uma coisa que foi assim essencial: tem de ir lá fora, tem de ir lá no estrangeiro fazer as pesquisas para entender o que é que está a acontecer aqui dentro do Brasil, porque aqui está tudo escondido. E é verdade. Eu abri aqui o site do Fundo Amazónia e diz no site que o fundo é gerido pelo BNDES. Ora, o BNDES, ele está registrado na SEC dos Estados Unidos. Ora, se é um banco de desenvolvimento, não é? Por que é que ele está registrado na SEC? E na SEC ele tem documentação, está fazendo negócios com a Val SA e vamos encontrar várias, digamos assim, várias registros com nomes diferentes do BNDES. Tem do Bradespar SA, tem o BNDES Participações SA, tem o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, BNDES, tem o BNDES Participações SA, BNDESPAR, quer dizer, e esses caras está tudo, essencialmente, na SEC, esses registros estão fazendo negócios, registrando os negócios que estão fazendo com a Val SA. Um detalhe, Daniel Simões, que é importante, que o BNDE foi criado nos Estados Unidos em 1952. Quando estruturaram o mundo todo, estruturado, o CNPq também foi criado, Comissão Brasil Estados Unidos. Então, e eu vi uma palestra no seminário da Lúcia, algum tempo atrás, de uma colombiana, parece que eles criaram esses bancos de fomento, todos ao mesmo tempo na América do Sul e na América Central, tá. E o BNDES é isso, ele foi criado fora, ele é controlado por fora, Isso, a professora falou nisso. 1952, Foi a professora que me falou isso, que o BNDES tinha sido criado, BNDE, ainda sem o S, tinha sido criado nos Estados Unidos. 1952, Isso, eu fui Comissão pesquisar e Brasil. eu fiz esse levantamento, está na cronologia, no Mundo de Cronos, que é uma cronologia que eu tenho vindo a desenvolver repleta de documentos oficiais, e está lá, eu fiz esse levantamento. A Yasmin está querendo fazer uma nova pergunta. Vamos aqui abrir. Pode falar, Yasmin. Então, eu ouvi sobre a sua explicação, muito obrigada, sobre esses fundos, e o Fundo da Amazônia é ligado diretamente aos Estados Unidos.
eu gostaria, porque o Daniel comentou de acho que uma mineradora de fora do Brasil, né, que tem ligação com as Forças Armadas. E as Forças Armadas, professora Fátima, elas já estão, pelo menos na região norte, desde o pós-guerra, desde o pós-segunda guerra, né, durante a Guerra Fria, fazendo essas expedições, estando, de alguma forma, ilegalmente, né, fazendo essas explorações e assoreando rios, e fazendo enviando ouro, minérios, enfim, de forma ilegal para por fundos, né, por esse um tipo de lavagem de dinheiro, pelo que eu entendo. A pergunta que eu faço é o que você conhece, né, ou informações que você ou o Daniel poderiam compartilhar conosco agora sobre até que extensão as Forças Armadas brasileiras, tá, uma vez que tem uma grande influência dos Estados Unidos nessa exploração, estão em conluio, ou existe algum dado que vocês podem fornecer de coparticipação de não necessariamente de contrabando, né, por essas empresas, mas de um acordo de beneficiamento, vamos por assim, dessa exploração dos próprios recursos naturais do Brasil. Obrigada, essa é a pergunta. Tá, então, olha só, quando você chega no topo também da corrupção, aí você vê que as Forças Armadas estão acima até do Google, do YouTube, de tudo. Elas que permitem que esse sistema global de corrupção funcione, tá? Eles fazem até, eu já vi em ufologia, eles fazem até abdução militar fingindo que a pessoa foi abduzida. Olha como eles são, né? E outra coisa, eu, há pouco tempo atrás, recebi um e-mail da universidade, um pesquisador da universidade lá de Roraima, dizendo que essa área aí corre muito dinheiro pelas Forças Armadas em Roraima, que vê muita corrupção ali, muita corrupção dos militares. Nós sabemos que sim. Inclusive, eles vão lá em São Gabriel da Cachoeira para dizer que estão construindo estradas, construindo. Mentira, ali é maior, é uma jazida de nióbio enorme. Onde nós vamos, para Holanda com nióbio, o melhor nióbio vai para a Holanda. Está tudo com a participação deles. Isso aí não tem a dúvida que está, e a gente até corre risco, né? Porque pega a participação. Entende? Desses caras aí, desses generais aí, é uma participação, sim, de lavagem de dinheiro, de entrega, eles não são. E tem estudos sobre isso. Eles não estão em nenhuma pátria, eles são lesa pátria, ou seja, eles estão fora daqui, eles são apátridas, e eles para não ter ligação. Eu não digo o pequeno. Inclusive, eu fui assistir uma palestra uma vez de Nióbio também, no Instituto, no Clube Militar do Rio de Janeiro. Isso é uma briga, né? Uma briga de militares ali. Por quê? Porque tem gente correta, os coronéis, né? Estavam ali brigando com. Tinha general ali, tá? Brigando também do lado do presidente da empresa, da CBMM, o Tadeu, que foi para o Canadá, que a gente tem que prestar atenção, que o presidente da Vale foi para o Canadá, o presidente da CBMM, do Nióbio de Araxá de Minas, foi para o Canadá. Tem sim, tem participação e rola muito dinheiro para esses caras, e os bunkers que eles têm também, tá? Tem muitos bunkers, por isso tem não sei quanto de leite condensado aí, vão prestar atenção nesses bunkers, porque toda essa corrupção não é uma coisa do Brasil. Outra coisa também, os militares daqui durante a ditadura estavam sempre lá dentro dos Estados Unidos, sabe? Mandaram urânio de graça para a Alemanha, eles estão por trás, inclusive eles querem construir no Rio São Francisco 7 usinas nucleares, 9 agora. Aí me pediram para fazer uma auditoria ali, eu fiz auditoria, tá? E o que eu vi? Que está a Marinha dos Estados Unidos com a Marinha do Brasil desenvolvendo esse projeto, porque tem um livro, 7-1 para as empresas alemãs, do Christian Rousseau, que elas falam sobre isso, né? Sobre a ida do urânio, que foi de graça para a Alemanha, e eles fizeram o seguinte, é bom de saber, né? É um sistema de corrupção que tudo se integra, né?
A Volkswagen, a Fiat também eu já vi, e nesse livro ele mostra todo o roubo da ditadura militar, muito antes, eles mostram a Guerra do Paraguai, aí eu fui entender melhor a guerra quando ele explicou, a indústria armamentista, né. E o que que acontece? Os militares mandavam urânio, né, de graça para a Alemanha, na ditadura, eles viviam na Casa Branca também, tá, e eles também faziam o seguinte, eles têm uma cidade da Bahia que as pessoas estão morrendo de Caetés, né, estão morrendo de câncer de pulmão e laríngeo, por quê? Por causa do urânio. E eles agora estão com um plano ali de novo, aí eles foram lá construir um hospital agora, e eu peguei, fiz uma auditoria, consegui desmembrar, auditar todo esse plano deles em relação ao Rio São Francisco, essas 9, não são 6 não, 9 usinas nucleares que eles querem para o Brasil, por isso que eles estão privatizando agora a Eletrobras, porque eles fizeram com que as usinas, hidrelétricas não funcionassem, para ter desculpa, né. Eles fazem um jogo e eles estão dentro disso. Não tem: "Ah, bonzinho, vai lá nos portos ver". Todos os portos, terminais de portos, quem dá concessão? A Marinha não devia estar cuidando disso? Por que que sai eles olha, o Brasil, quando importa, é tudo alto o valor, quando exporta é tudo baixinho, valor pequenininho. Tem uma relação de todos os portos do Brasil. Por ali você vê a máfia que é. Todos os portos saindo, aí você vê que agronegócio, mineração é o único setor, porque tanto você exporta, minério, quanto você exporta, eh, soja, o que seja, milho, o que seja, né. E você faz o quê, né? A mesma empresa, não tem, né, isso. Então o que que eu quero dizer? Isso tudo é com a cumplicidade dos militares, sim, dos generais. E essa palestra que eu assisti lá no Clube Militar, são uma briga de militares, uns defendendo que o Nióbio é brasileiro, que tem os outros se entregando. Então, o que que aconteceu? Teve que parar. Foi interrompida de briga, entende? Então, quero dizer que não existe tanta. Os corretos, tem gente ali defendendo o Brasil, mas tem uns que estão entregando tudo de bandeja ali, e é isso, eles estão em São Gabriel da Cachoeira, aí eles inventam que tem que fazer uma obra numa rodovia, aí eles vão lá e diz que vão defender ali na fronteira com a Venezuela. Mentira, rola muita grana, mas não é pouca grana não. E isso aí quem está ali faz contato, gente que eu nem conheço, que vê às vezes uma palestra minha, faz contato, né, não sei, vem, né, "Olha, está acontecendo isso, isso, isso na fronteira tal", os militares. Você está totalmente certo, eles não estão aqui para defender a gente, não estou dizendo os pequenos não, tá, eu estou dizendo os grandes, porque os pequenos, eles criam inclusive, tem um documentário que começa, né, quando eles mostram, assim, as Forças Armadas, ele mostra o MK Ultra, não sei se ouviram falar de MK Ultra, né, esses são formados através de MK Ultra, e eles não defendem o povo, eles defendem o sistema, poder, tá, porque o poder são eles. Hoje, eu vi no canal Conhecimento é Poder também, que é um canal também muito interessante, lá no topo ele falou: "Acima", e eu concordo, acima de tudo, porque quem detém as armas, e aí a gente entende os nióbios, né, o controle do nióbio, porque o nióbio é usado na indústria armamentista em larga escala, né. Uma arma sem nióbio dá 5.000 tiros, sem utilizar nióbio na produção, estou dando um exemplo geral, dá 5.000 tiros e precisa de manutenção. Uma arma que foi produzida com nióbio dá 300.000 tiros para manutenção, e assim vai, o nióbio vai aumentando, né, aumenta a produtividade das indústrias de todo tipo de indústria, usar nióbio. Então é isso, agora nós temos aqui, agora eu estava vendo essa semana, eu fiquei chateada, eu sou professora da federal, aí estou vendo lá que uma indústria do Canadá está entrando dentro da USP para explorar ouro, trabalhar com ouro. Universidade não pode se misturar com empresa, está errado isso aí. Não pode se misturar. Universidade é para servir à sociedade civil e não empresa, empresa canadense de ouro. Aí eu fui procurar para fazer uma auditoria, não achei nada, não achei CNPJ dessa empresa, não achei sócio, não achei nada, só tem o nome da empresa. É assim que funciona. As universidades também não podem fazer isso. Está lá a USP, na área de geologia, com esse projeto de ouro de uma empresa, esqueci o nome da empresa, tá? Mas eu tenho os dados, porque saiu, eu acompanho os dados, né?
Gente, é muita coisa, é um sistema que eles veem, sabe que tem cúmplice, tem gente que vai trabalhar junto, e poucos que vão denunciar, porque se denunciar também chegou o limite deles, eles dão um jeito, né. Vamos, Yasmin, eu sei que você se manifestou primeiro, mas como já falou 2 vezes, eu vou dar aqui prioridade ao João. João, pode falar, só clicar no seu micro. Bom dia, Daniel. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Bom dia. É um prazer aqui estar conversando com vocês, principalmente com a professora Fátima. Eu tenho acompanhado o trabalho dela e é uma satisfação realmente estar aqui falando. Vou procurar ser rápido. Professora, eu me formei em Geologia na Unicamp e realmente isso que a senhora está falando bate. A maioria dos professores que trabalham com minério, eles ou estão envolvidos com empresas, né, de exploração, de mineração. A gente fez um campo lá em Paracatu. Qualquer pessoa pode ver isso por imagem de satélite, Google. Lá tem uma exploração de ouro que a cava da mineração é maior que a cidade, pra você ter ideia, né? E depois eu vim trabalhar aqui no Centro-Oeste com água e, por incrível que pareça, né, nessa parte de outorga, ou seja, direito de uso de água subterrânea, os maiores consumidores de água são os nacionais, né? Teve uma coisa aqui de um fertilizante, uma indústria de fertilizante, e a outra era a JBS. Só que quando você vai olhar a ata da Assembleia, a JBS possui inúmeros fundos, né? O pessoal acha que tem uma briga entre a China e o Brasil, mas você vê fundo da China, fundo de Hong Kong, fundo da Arábia Saudita, de inúmeros fundos dos Estados Unidos. Então, eu acho que a gente teria que trabalhar também a consciência das pessoas, porque mesmo aquilo que a gente pensa que é nacional, quando você vai olhar por dentro, é totalmente capital internacional. E aí eu queria também ressaltar para a senhora também que a questão da água no Brasil hoje não é só a questão da exploração pela Nestlé, pela Coca-Cola, que também é bem forte, mas a questão do saneamento, né? Eu estou aqui falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui eles deram uma concessão de saneamento de 30 anos aí podendo renovar. E essa empresa, né, pode pesquisar aí, a EGEA, eles só vão onde tem aquíferos, né, de grande porte, e aí eles pegam já a infraestrutura das empresas de saneamento anteriores, implantam novos poços gigantescos, né, e ainda reprimem as pessoas de terem seu poço. Então, essa questão do saneamento também é muito importante para a gente entender como que eles estão ganhando dinheiro em cima dos nossos recursos. É isso. Grande abraço para vocês, um bom dia. Olha, essa empresa, a EGA, não é isso? Ela é do Itaú, eu estudei, quer dizer, Itaú. Aí está ligado a Singapura também, eu estudei essa empresa, tá? Eu estudei por causa ela que fez a maior proposta de privatização aqui da SEDAI. Ela é de Singapura. Essa empresa, eu estudei, eu fiz uma auditoria completa nela e mandei, falou: entrega para o pessoal lá que está cuidando da privatização da água, da SEDAI. Eu fiz uma auditoria nessa AEGA, se quiser depois até eu mando também, tá? Mas é isso, é um controle total, porque água e energia, por exemplo, eles agora com a privatização da energia estão privatizando a água também, e a água da hidrelétrica, né? Que a água da hidrelétrica ela é controlada pela ANEEL e pela Agência Nacional de Águas também, essas duas agências reguladoras. E você está totalmente certo. E outra coisa, presta atenção aí numa coisa, e a conivência que existe aqui, que toda a soja também, tudo é escoado pelo Centro-Oeste. Por que que é? Porque não temos saídas pelo Pacífico, isso para ir para a China, para outros locais. Por quê? Porque nós não temos saída pelo Pacífico, por causa da Inglaterra, né? Então, o que que eu quero falar? Você está totalmente certo. Essas empresas de água, né? Que eu estudo a água, há muito tempo que eu estudo a água, elas são pouquíssimas empresas. Se vocês entrarem, ó, o royalty de água mineral é o CEFEM, mineral de água. Quem cuida das bacias é a Agência Nacional de Águas, né? Agência Nacional de Águas. E quem cuida das bacias é a Agência Nacional de Água, e quem cuida
da água doce, né, da água para beber, né, é a Agência Nacional de Mineração, água mineral eh, e água de mesa. O que que acontece? Toda essa escoação, todo esse controle, tá, de águas, eles vão por onde? Eles saem por onde, né? Todo esse controle aí, quem cuida de todas as bacias hidrográficas do Brasil é a Agência Nacional de Águas. O royalty de minério, da água mineral e da água de mesa, quem cuida é o Cefem, Agência Nacional de Mineração. A Agência Nacional de Águas pegou todas as bacias, cada bacia, que rios, né, que passam, e a qualidade daquela água mineral, e passou das águas doces que tem ali, passou tudo para a OCDE de graça. Fez um seminário, deu toda a estratégia da nossa água para as empresas virem explorar aqui facilmente, né? Mas você está totalmente certo, tá? Não, ó, JBS, isso aí não, JBS não é brasileira, eu auditei profundamente a JBS. Como é que vocês também sabem que essas empresas não têm ligação com o Brasil? Quando você vê o seguro também. O seguro delas é feito em países desenvolvidos. Então, elas fazem um seguro, né? Tipo assim, tem umas que nem fazem, né? Que é o caso da Fibria, diz que não vai fazer seguro aqui, só tem medo de acabar de receber os fundos internacionais, é dinheiro dos fundos internacionais. Mas quando você pega no caso da JBS, eu tenho na minha tese de doutorado todo o seguro dessas empresas. Então, pelo seguro, você vê que elas não têm ligação com o Brasil, porque os grandes seguros são feitos nos países desenvolvidos, o menor seguro é feito no Brasil, o caso da JBS também. Isso aqui é testa de ferro, isso aqui não é brasileira não, tá? Não sei se eu respondi, então, o que que nós temos que pegar? Esse emaranhado ali que você vê a coisa só. Não sei Vamos se eu ouvir respondi. agora, vamos ouvir a Yasmin. Pode falar, Yasmin. Eu estou gostando bastante dessa conversa. Muito obrigada pela oportunidade de aprender um pouco mais. Eu estava pesquisando um pouco mais sobre a DARPA e a ligação desse departamento de pesquisas a outras pesquisas, que é um órgão militar estadunidense, que tem ligação no Brasil, quando eu fui pesquisar melhor sobre o SEBRE, né? E eu encontrei documentos oficiais datado de 1994, que citava o Brasil e a reserva de nióbio, porque é um metal que tem uma capacidade de eletricidade, né, muito grande, né? Então, eles são utilizados como capacitores, né, para realmente uma vasta aplicação tecnológica. E também a exploração que existe na Amazônia, né, que é, de certa forma, acobertado há muito tempo pelas Forças Armadas brasileiras, ela tem, não é somente o escoamento, professor, ela não é feita somente pelos portos. Existe investigações... Vários aeroportos clandestinos. Exatamente. Isso, pelos rios também, eles vão saindo do jeito que eles podem. Muito. E existe acho que um plano de expansão nacional. Submarino também. Sai tudo. Para escoamento de grãos, né, financiado por esse lobby de agrobis, maioria estadunidense, que estão no centro-oeste, agora expandindo para o sul do Pará. Já o estado de Roraima já está todo, enfim, o Rio Madeira, enfim, por lá, para escoar por Barcarena, pela cidade onde está a Hidronosc, né, se eu não me engano. Então há também... soberano da Noruega. Então também há já esse plano. Estado norueguês. Sim, pode falar. Também. E também, concomitantemente, e aí quem mora no Nordeste, né, quem nasceu no Nordeste, já tem um plano nacional de expansão de ferrovias, né, pelo Banco, acho que é estadual do Nordeste, alguma coisa assim, nacional, desculpa, alguma coisa assim, com uma certa participação e financiamento da Fundação Lehman, né,
que é o que está tentando privatizar agora a educação superior, o ensino superior do Brasil, né? E há também ligação de pesquisas nessa área de capacitores, né, transistores, né, parte elétrica, com muito desse aparelhamento realmente das universidades federais, instituições de pesquisa, como o INPE também. Então, é importante também dar uma olhada nessa parte. A região norte tem um aquífero também, um aquífero grande até, de água doce, chamado Alter do Chão, maior do mundo, que pega desde o estado do Pará. Exatamente. Tem muito mais densidade, né, de água por metro quadrado, metro cúbico, que pega o estado do Pará, Amazonas e Acre, né, para os outros brasileiros de outras regiões. Amapá. Pega o Pará, então, ótimo. Então, Amazonas, né, Amapá e Pará. Certo, obrigada. Então, isso é importante ter essa conversa para outros brasileiros de outras regiões entenderem o quanto há esses esquemas há muito tempo. É que eu sou da região norte, então eu vejo esses problemas sociais desde que eu era muito pequena. E eu agradeço por compartilhar esse conhecimento. Obrigada ao Daniel também. Olha, Yasmin, você está muito bem, hein? Está ouvindo? Aí eu já vi que a equipe aí é de alto nível, aí o grupo aí é de alto nível. Olha, tem o seguinte também que eu quis colocar, essa Fundação Lemon, perigosíssima, perigosíssima. Eu estudei, né, esse cara, né, que é o segundo mais rico do Brasil, primeiro o Safra, né, o José, que morreu, e esse está em segundo lugar. A família dele já vem de explorar, é suíça, de 1500 já estava fazendo algumas explorações. Tá? Ele financia Tabata, eu acho que foi financiada por ele também. Esses políticos jovens são todos, inclusive até o Molon do PSB é financiado por ele. O que tem mais, ele vai financiar Tabata do PDT, PSB, tem vários financiados por ele, de propósito para fazer o que ele faz. Ele é praticamente dono de todas as cervejas. A pessoa fala, estou tomando a cerveja diferente, é tudo dele, é um monopólio, né, da água, e vai ver os processos judiciais. É só entrar Ambev, né? .sa, entra no formulário de referência para ver os processos judiciais e a quantidade de água que ele usa do Brasil, e essas empresas não pagam a água. E essas empresas também, elas pegam, põem um valor estratosférico, né? Para quê que eles colocam valores estratosféricos? De água, o volume de água, para ninguém entender. Meus alunos fizeram um trabalho, foram lá e traduziram. Tá? Outra coisa também, todos esses caras, tá? Esses empresários, eles que são o pior que tem, junto com esses que mandam, né? Que eu já falei da FFA. Gente, é todo um golpe, um golpe. Como pode, eles bancam esses políticos jovens, quando você vê ali aqueles políticos jovens, a maioria que está ali é bancado por ela da Fundação Lehman, que manda todo mundo estudar. Eu estudo em Harvard. Eu estudei sobre Harvard também, entende? Aquilo ali, vê o que é necessário para entrar em Harvard. Gente, tem toda uma política, é tudo podre. As instituições são podres. Sabe o que é podre? Podre. Insustentáveis e muita fraude, muito roubo. Né? Então, eu queria até falar um pouco da Ambev, porque eu andei estudando os escândalos da Ambev também, em relação a como ela trata os funcionários dela. É uma coisa assim que não dá. Eu tenho toda essa documentação, porque eu pesquiso a corrupção das empresas, e tinha uma aluna que estava fazendo a Ambev, fazendo uma auditoria, e eu pesquisei. Ela não terminou o trabalho ainda. Eu pesquisei e já tem gente pesquisando agora nesse período também Ambev. É fácil, entra, rouba, põe todas as marcas de cerveja, o que já é um monopólio, né? Você ter todas as marcas de cerveja da mesma empresa. E é isso, sabe? Gente, é tudo podre. Sabe o que é podre? E esses caras aí não são referências da gente de jeito nenhum. O norte é riquíssimo. Alter do Chão, eu sei que o Príncipe Charles visita, a mídia não coloca nada, né? Inclusive, teve um caso, quando eu fiz faculdade,
graduação, eu fiz a UERJ. A UERJ, os campos avançados, 2 coisas que a gente tem que prestar atenção. Os campos avançados das universidades públicas. O que é, por exemplo, no caso, eu sou da UF, Universidade Federal Fluminense de Niterói. A UF tem um campus avançado em Oriximiná, no Pará. Aí eu fui. Lá na UERJ era Parintins também. Aí uma pessoa estava visitando, né, e viu a foto do príncipe Charles. Falou: como é que uma casa tão simples, tem foto do príncipe Charles? Gente, esses caras estão aí, estão fazendo e não sai nada na mídia. O Bill Gates, algum tempo atrás, estava em Búzios, eu escutei lá na rádio: "Ó, o Bill Gates está aqui, está em Búzios, passando o fim de semana", ninguém fala nada. A mídia é deles, a mídia é deles, é controlada por eles, só tem um controle da mídia no mundo, que é do Instituto Tavistock da Inglaterra. Ele controla toda a mídia, o que vai falar, o que não vai falar, os artistas, né, eles pegam e pagam. Quando começaram os Beatles, que eram lá de Liverpool, né, o que eles faziam? Pagavam $20 para as garotas em São Francisco, nos Estados Unidos, ficarem esperando com aquele negócio na mão, aquele negocinho balançando lá, com o seu nome. Semana seguinte está todo mundo. Quando eles vão lançar um produto, eles fazem a mesma coisa. Pagam umas pessoas para ficarem na fila, e dessa fila aí, na mesma hora, vai um monte de gente para comprar. Eles têm jogadas tão baixo nível, sabe? Mas é isso, a Ambev também é uma empresa que vem aqui, pega água. Essa família do cara é tradicional já, porque eu já estudei. Teve um aluno que eu tive na faculdade, ele era engenheiro, ele tinha mania de estudar as árvores genealógicas das empresas, das famílias. Aí ele usava ele fazia uma ligação das empresas, o Roberto Faria. Ele fazia uma ligação das empresas, eh, das famílias. Olha, eu vou operar com essa parte da produção, você vai operar com aquela parte da produção, e você vai operar aquela parte. Aí no final ficar tudo na mesma família, as empresas e famílias que vinham de fora do Brasil, tá. Mas é isso, eu acho Professora, desculpa aí, pode falar. Eu falo demais. infelizmente, não, não falou nada demais. Fala isto aqui. Eu vou ter que dar por terminado o programa, vou ter que encerrar. E ficou muita coisa aí por falar, porque isto aqui é muita informação que nós precisamos estudar para entender, não é? Quem sabe nós ainda possamos fazer novamente o programa, para dar uma continuidade. Aí nós combinamos os 2 pontos específicos para falar, não é? Porque hoje, para vocês verem, nós não combinámos nada, eu e a professora. Como eu conheço o trabalho dela, ela também, mais ou menos conhece o meu, aí foi: "Olha, professora, vamos fazer uma entrevista? Bora!" E vai mergulhar aqui dentro. Então, professora, as suas considerações finais, por favor. As considerações finais que eu peço, né, que eu coloco, né, estou pedindo, é que a gente comece a ter consciência, né, que as corporações estão muito acima do Estado, né. Elas mandam e sempre mandaram, não é uma conversa de agora. Nós temos que começar a ter outra postura, porque nós falamos mal dos políticos, mas não falamos mal delas, porque quem escolhe os políticos são elas. Elas não votam, mas elas que escolhem quem vai ficar. Essa situação também do BN10 é muito grave. Inclusive, eu tenho um mapa do BN10, eu tenho um diagrama, desculpa, o dinheiro vai todo para as transnacionais, tipo assim, eu peguei todos os empréstimos do Tesouro Nacional, com toda a ajuda do Tesouro Nacional para o BN10, aí o BN10 empresta tudo para as grandes empresas com sede em países desenvolvidos, a administração pública quase nada, microempresa, milhões de microempresa com valorzinho desse tamanho, para as grandes empresas vão, eu não sei quantos bilhões, se chega, não sei quantos bilhões, 370 bilhões num período tal a tal. Eu tenho esse gráfico, tá, posso passar para o Daniel, até para o Daniel, colocar, porque eu criei o gráfico, eu fui lá, fiz a pesquisa e tenho o gráfico dele, só que eu coloquei de uma maneira que as pessoas entendam isso aí. Mas é isso, então o Brasil é uma colônia, a gente tem que saber que o nosso país é o mais roubado e o mais rico do mundo. Agora tem que controlar a água, essa privatização tem a ver com o controle da água também, que as hidrelétricas têm o quê? Tem água, entende? Então o que eles estão fazendo? Eles estão, mandando nos 2. Yasmin, se você quiser, eu mando foi você? Não, foi o João que falou da empresa AEGA, que eu fiz uma auditoria nessa empresa, eu vi que está o Itaú por trás,
Eu sei que ela participou do leilão aqui, aí está ligado também aos fundos de Singapura, tá. A coisa é muito complexa, mas eu quero agradecer vocês também, achei as perguntas bastante interessantes, né, e muito obrigada. E qual é o coração, a gente tem que estar bem, porque esse sistema está aí há milhões de anos nos querendo que nós fiquemos mal com a gente, nós não podemos ficar mal, porque quem estão roubando são eles, quem está matando, quem está ferindo a natureza é viva, ela a árvore trabalha, todo o universo trabalha, né, e está trabalhando, e é isso. Então nós temos que estar bem com a gente e com a natureza. O nosso contato com a natureza, respeito aos animais, eu não como nenhum tipo de carne de animal há muitos anos, que eu também estudei o setor pecuário e não quis mais, quando eu vi todo o consumo de água, aí eu vi a atrazina que troca o sexo dos animais, né, também está gerando um monte de problemas aí, em relação à reprodução humana. Então a atrazina, que era suíça, agora é chinesa, tá. Então você vai estudando isso, o que que eu desejo? Que a gente comece a tratar a natureza com dignidade, os animais também. Eu acho que tudo começa por aí. Quando a gente começa e nosso país, nosso território é sagrado. Se a gente começar a cuidar do nosso território, eu acho que já é um grande cuidado do ser humano, tá, aqui em Copacabana, onde eu moro, o que mais tem é gente na rua. Agora minhas considerações finais, eu quero mandar um recado aqui, se eu puder, né, para o povo brasileiro. A situação dos consignados no Brasil é a coisa mais vergonhosa que tem. Eles estão usando os idosos para roubar. Sabe o que que é roubar? Eles fazem contratos que as pessoas nem sabem que tem contrato, estão descontando dinheiro de consignado que nem foi feito. O Banco Central não tem feito nada em relação a isso. Ah, manda reclamação. Eles agora têm que eles fazem seguros embutidos, que pode estar na cara ali, ou então escondido dentro do contrato. Eles dizem que não tem seguro, mas tem seguro. Eu tenho visto horrores com os idosos, porque até o Daniel Simone, né, e eu fizemos um trabalho que eles querem matar os idosos também. Então, eu peço para todo mundo que tem empréstimo em banco para começar a ver todos os horrores que eles estão fazendo, tudo ilegal, e que muita gente está reclamando e pedindo devolução de seguros. E não é só isso não, vai lá ver se aquele contrato existe. O banco, que é que fala de colheita, né, já falei colheita boa, colheita ruim, esse banco é um dos piores que tem. Ele tem contrato que ele cria e não tem ninguém para você reclamar. Porque você vai ligar, vai ser uma secretária, eles vão te jogar para uma secretária eletrônica, você vai ficar uma hora esperando, a coisa está muito feia e está chegando um estado de insustentabilidade com esses consignados. Eu acho que precisa fazer avisar, ver quem tem idoso em casa, quem tem. Olha o contra-cheque, dá uma olhada. Há pouco tempo atrás, a minha amiga foi lá ver a mãe dela, quando a mãe dela morreu, estava descontando para uma fundação aí que ela não sabe nem quem é, entende? De um ex-presidente da república. Ela olhou, minha mãe descontava, minha mãe mora aqui, essa fundação é lá do Maranhão, Rio de Janeiro. Gente, é uma festa que eles fazem, um desrespeito com os idosos. Essas são minhas considerações finais. Vamos estar bem. Agradeço Daniel Simões, que é um pesquisador de mão cheia, e é um cara também que não tem medo de dizer a verdade, porque tem gente que pesquisa, mas fica com o pé atrás para falar. E ele, a facilidade dele conhecer idiomas e já fazer os laços, as integrações das informações, desculpa, é excelente. Então, só vim agradecer. Eu é que É agradeço, isso. Fátima, e sempre muitas vezes eu menciono o seu nome, porque se eu estou desenvolvendo toda esta pesquisa, com o BIS e até, por exemplo, dentro da SEC e tudo, é graças a você, que você é que me deu algumas orientações nesse sentido, e é uma coisa que eu, sempre procuro clamar para os produtores de conteúdo: revelem as vossas fontes. Porque quando nós revelamos as fontes, as pessoas que estão estudando, lendo o nosso trabalho, podem acessar ao mar de informações dessas outras fontes. E então é uma questão de respeito também para com as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Fátima, mais uma vez, eu agradeço imenso. Nós vamos dar aqui por terminado então a Rádio CDS, canal Daniel Simões no Telegram. E meus amigos, até à próxima, muita luz para todos. E lembrando, Namastê. desobediência, união, consciência do nosso direito natural.
Tudo de bom para todos nós.